Fala galera, sejam muito bem-vindos aí novamente ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou colocar um vídeo aí, fazer um bate-papo com vocês. Vocês me perdoem a voz meia rouca, mas vou fazer um bate-papo de um assunto bacana aí, né? Primeiramente eu queria agradecer aos 504 inscritos que a gente tem hoje no canal. Isso é fruto de bastante comprometimento que vocês têm com o meu canal. E isso só nos influencia cada dia mais aí a produzir novos conteúdos, com mais dica, mais coisas aí pra gente pôr no canal, pra ficar mais rico aí o conteúdo do canal. Hoje nós estamos com 65.144 visualizações e 504 inscritos, tá? Isso é um crescimento muito bacana aí no canal. Quando eu iniciei o canal, a minha intenção foi sempre de mostrar um conteúdo bacana, mostrar um conteúdo aí pra pessoa mais leiga, pra quem quer aprender, pra quem quer se virar em casa, pra não ter que gastar muito com mecânica. Assim como eu faço no meu carro, não tô tendo condições agora de colocar tantos vídeos como eu queria, mas na medida do possível a gente vai colocando uma coisa ou outra aí que a gente vai fazendo de manutenção no carro. Infelizmente, hoje por conta do meu serviço e da minha condição financeira, infelizmente eu ainda não estou tendo condição de postar manutenções mais profundas no carro, como eu queria, mas logo em breve aí vai sair mais vídeos aí, mais conteúdo aí pro canal. Estou produzindo um vídeo agora, inclusive é sobre isso que eu quero falar. Eu vou colocar mais uma informação para que fique bem esclarecido, né, sobre um tema que eu vou abordar no meu próximo vídeo que eu vou colocar. Deve estar indo pro ar aí entre essa semana e a próxima, sobre o sistema de arrefecimento do carro, né? E eu queria que vocês acompanhassem o meu canal para ver esse vídeo, tá? E pessoal, eu queria dar uma dica aqui antes de começar a falar e abordar o assunto. Eu queria dar uma dica para vocês. Se você já é inscrito no meu canal, tá? Eu vou colocar aqui até como para dar uma visualizada como novo visitante, né? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu queria que você se inscrevesse no meu canal. Para isso, tá? Basta você vir aqui no botão de se inscrever, né? E se inscrever no meu canal para tá vendo quando eu postar novos vídeos, tá? E daí você pode divulgar ele, pode compartilhar nas suas redes sociais aí, fica à vontade, tá? Postar suas dúvidas, seu comentário, tá? Assim que você se inscrever no meu canal, se você já é inscrito nele, você vai tá recebendo essa informação aqui, tá? Que você já é inscrito no meu canal. Mas para que você receba 100% das notificações quando eu postar um vídeo novo, então eu peço que você ative o sininho. Ativando esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado aí pelo YouTube. E aí você não vai perder nenhum vídeo que eu colocar no canal, beleza? Valeu, essa é mais uma dica aí, eu queria que vocês levassem em conta, tá? Aí você pode compartilhar esses vídeos, colocar nas suas redes sociais, postar dúvida aí que dentro do possível eu vou respondendo, beleza? Mas vamos lá, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante, tá? O próximo vídeo que eu vou estar colocando no canal é referente ao sistema de arrefecimento do carro, tá? E alguns de vocês já viram aí nos meus vídeos passados, quem não viu ainda, dá uma procurada aí, que eu coloquei vídeo aí no canal sobre troca do líquido de arrefecimento, tá? Quando o carro veio aqui pra mim, ele estava sem o líquido de arrefecimento, eu fiz uma limpeza no sistema de arrefecimento, tá? Que essa limpeza beneficiou o radiador, beneficiou as galerias do motor, né? Tirei toda aquela borra de ferrugem, aquele barro que fica no sistema, e aí coloquei um aditivo, né, para o radiador e fiz com que o sistema ficasse todo limpo, todo pronto para receber novos componentes, né? E agora chegou a hora de trocar os componentes desse sistema de arrefecimento, tá? A princípio, quando esse carro veio para mim, tá? Eu não sabia como é que estava
questão de válvula termostática, a questão de temperatura de funcionamento e dentre outros quesitos aí, né? Então, esses dias está fazendo bastante frio e eu pude observar que o carro está trabalhando muito frio, né? Então está demorando muito para aquecer. Como eu já tenho uma experiência com isso, então eu já deduzi que o problema do meu carro era que ele estava sem a válvula termostática, tá? Mas até aí eu não tinha certeza, porque para ter realmente certeza você tem que desmontar todo o conjunto lá, né? Então eu não tinha feito isso ainda, mas o carro começou a aparecer um pequeno vazamento na tampa do, do na tampa da válvula termostática. No meu próximo vídeo eu vou detalhar isso bem para vocês, tá? Então, aparecendo esse vazamento, né, veio veio a ideia de fazer uma revisão já no sistema, bem mais profunda, trocando os itens que já para ser trocado, né, já tem que trocar. Então, e para troca desses itens, eu tenho que dar um foco aqui para vocês em relação a tudo isso que vai ser passado, né? Então aqui eu estou no site da MTE Thompson, né? E no site da MTE Thompson a gente visualiza, né? Poderia ser outro site, mas o site da MTE é o site que contém mais informações aí sobre os itens no sistema de arrefecimento. Existem umas empresas aí no mercado que são bem conceituadas no ramo, né? Que se trata da MTE Thompson, da Valclay, Magneti Marelli e Waller, né? Que tem bastante peças para essa finalidade, tá? Eu optei para mostrar no site da MTE Thompson porque ele tem mais conteúdo, tá? Então vamos lá. Baixando a tabela aqui das montadoras, né, de todos os produtos que eles têm disponível, a gente tem uma tabela aqui bem completa para a linha Fiat, tá? Vai de Fiat Uno, Fiorino, Novo Uno e Novo Palio, tá? Mas tem outras tabelas aqui que abrangem outros modelos de carro. Só vou dar uma procurada aí caso for a sua situação, tá? Então o que acontece, pessoal? Nós temos aqui a tabela referente ao Fiat Uno, tá? Então aqui a gente tem o motor 1.0 a gasolina, tá? Ele todos os modelos anteriores ao 95 e até o 95. Então a gente tem o termostato aqui, seria o VT, que é a válvula termostática, 208.82. Então ele fala aqui, dá todos os dados, qual que é o interruptor do radiador que a gente vai utilizar, qual que é o sensor do painel que a gente vai utilizar e o módulo, né, do carro e a bobina, tá? O módulo de injeção no caso, né, e a bobina, beleza? Então aqui nesse carro a gente tem uma coisa aqui que é bacana de se notar. A gente tem a válvula termostática número 208.82, tá? E a gente tem para o veículo a álcool a 208.85. Então a gente tem que ficar bem atento a essa faixa aí de compra, tá? Quando a gente for comprar. Para gasolina a gente tem a .82 e para álcool a gente vai utilizar a .85, tá? Mas aí de repente você nem sabe o que é uma válvula termostática e para que serve, tá? Então eu vou falar para vocês qual que é a função da válvula termostática no sistema, tá? Aqui a gente tem um folheto explicativo sobre as informações técnicas da válvula termostática, tá? Aí você me pergunta, o que é a válvula termostática? A válvula termostática, para explicar de uma forma bem simples, né? Ela simplesmente é um componente que direciona o líquido do motor, né? O líquido que está dentro do motor, que está entrando em contato com o motor, para o radiador. É uma válvula que ela direciona esse líquido para ser refrigerado,
no radiador. Ou ela detém esse líquido confinado no espaço do motor, nas canaletas internas do motor, para que esse líquido ele aqueça o motor de uma forma homogênea, né, uma forma como um todo, para que ele tenha mais desempenho quando frio, tem um aquecimento mais uniforme. O princípio de funcionamento dessa válvula termostática, tá? O princípio de funcionamento é simples, né? Ela utiliza uma cera expansiva, né? Que aqui dá para vocês verem bacana no desenho, ó. A cera expansiva é toda essa parte laranja, tá? Quando essa cera aumenta de temperatura, ela tem uma expansão. E essa expansão faz com que esse pino de inox ele se desloque, tá, para cima, no caso aqui, né, e ele seja aberto a válvula, né. Quando a válvula abre, ela faz com que a água passe para o radiador, tá. Aqui na figura 1 a gente consegue notar bem isso, tá. A cera expansiva aqui está fechada, e quando o fluxo de água está só passando por aqui, ou seja, nessa ocasião, a água ela está só dentro do bloco do motor. Ela não está passando pelo radiador, tá? Ela está só dentro do motor. Assim que essa cera ela se expande e empurra esse pino, o que acontece é que a água vai circular por dentro da válvula termostática e vai ocasionar a abertura da passagem de água para o radiador, tá? Onde que ela fica? Normalmente ela fica próximo do motor e da mangueira superior que sai do radiador, tá? Não é bem fácil de vocês visualizarem. No meu próximo vídeo que eu for fazer sobre a manutenção em si, vocês vão ver que é muito fácil. Ela fica envolvida em uma carenagem metálica, né? Ela fica dentro de um bloco metálico que é preso ao motor, tá? E dele sai a mangueira superior do radiador, beleza? Aqui vocês têm na figura 2 o esquema aqui de como ela tá quando ela está aberta e quando ela está fechada, tá? Aqui ela está fechada e aqui ela está totalmente aberta. Então isso tem um início de abertura e tem uma abertura máxima total, tá? Ela inicia a abertura em 80 graus e ela fecha em 95 graus, beleza? Isso depende também muito do modelo do seu veículo, né? Mas em boa parte deles é essa a temperatura de trabalho do veículo, da válvula termostática, entre 80 e 95 graus, tá? A utilização, né? Para que a válvula termostática serve? Ela proporciona um aquecimento rápido ao motor, tá? Quando o motor está frio, essa válvula termostática ela se encontra fechada. Então, ela se encontrando fechada, a água que está circulando no bloco do motor, ela vai ser esquentada mais rápido, né? Ela vai se aquecer mais rapidamente. E quando ela se abrir, ela vai manter o motor trabalhando dentro do limite da temperatura para que ele foi projetado, né? Então, os veículos da Fiat, eles operam entre 90 e 100 graus, 105 graus, eles operam. Então, a válvula termostática ela vai fazer com que o motor trabalhe dentro dessa faixa de temperatura, para que ele tenha uma vida útil maior, né, por conta de evitar o atrito, porque isso eu vou explicar já para vocês, porque ele trabalhando numa faixa de temperatura correta, o motor vai trabalhar com um determinado nível de atrito para qual o motor foi projetado, tá? Então, nas vantagens aqui, da gente utilizar a válvula termostática, a gente tem evitar o atrito e prolongar a vida útil do motor, né? Atingir o máximo de torque e potência, evitar excesso de combustível e evitar maiores desgastes, maiores índices de poluentes, perdão. Tá? Vamos lá, evitar o atrito e prolongar a vida útil do motor. Mas aí de repente você me pergunta, poxa Edson, mas só utilizando uma válvula termostática eu vou prolongar a vida útil do meu motor? E sim, a resposta é sim. Por quê?
o motor ele tem uma faixa de temperatura para ele trabalhar, tá? Igual eu falei para vocês, os motores da Fiat são de 90 a 105 graus mais ou menos, que eles trabalham aí dentro dessa temperatura. O que acontece? Quando você tem um motor frio, todo o aço ele se retrai e ele se expande a altas temperaturas, tá? Quando você tem a câmara do cilindro, né, a câmara do pistão, o cilindro do pistão em uma temperatura mais baixa, esse cilindro ele está fazendo uma compressão no pistão, ele está comprimindo o pistão. Então, o pistão ele tem uma certa dificuldade de funcionamento. Ele tem um atrito maior com as paredes do cilindro quando o motor está mais frio. Quando você tem uma temperatura mais elevada, essa câmara de combustão, esse cilindro, ele se expande, fazendo com que o pistão ele deslize melhor internamente. Não é uma coisa tão exagerada, o pistão não vai ficar com folga lá dentro, não. Dentro de todos os limites de tolerância do motor, o pistão ele vai subir e vai descer de uma forma mais homogênea, de uma forma mais com menos atrito, né? Então, a válvula termostática promove isso, porque ela vai fazer com que o seu motor trabalhe na temperatura ideal de trabalho, né? Trabalhe na faixa ideal de funcionamento, tá? Para atingir o máximo de torque e potência, também o seu motor ele tem que estar numa temperatura bacana. Por quê? Se você já andou de carro movido só a álcool, só a etanol, você vai perceber que as pessoas antes de ligar o carro, de sair com o carro, ela tem que deixar o carro esquentando. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso. Ah, eu vou deixar o carro esquentando. Isso por quê? Porque o álcool, quando ele está a baixa temperatura, quando o motor está frio, o álcool, ele por conta da sua combustão, né, ele tende a ser melhor queimado quando o motor está mais quente. Então o carro não vai ficar engasgando. A gasolina também tem isso, só que a gasolina isso é menos sentido. Por quê? Porque a gasolina tem uma queima, ela é mais explosiva, ela tem uma queima muito mais rápida, né, do que o álcool. Só que a gasolina, se você não tiver com a sua válvula termostática em dia, o carro ele vai demorar mais para esquentar. Demorando mais para esquentar, o que vai acontecer? Você vai ficar saindo com o carro engasgando e ele não vai ter torque nem potência bacana até ele atingir uma temperatura legal de trabalho. Em dia frio você sente isso bastante, tanto em carro em gasolina quanto carro a álcool, tá? Evitar o excesso de consumo de combustível, tá? Isso é um item que é meio discutível, né? Tem gente que coloca a válvula termostática no carro pensando que vai economizar muito combustível e na verdade não é isso que acontece. Então a pessoa fica, pô, mas eu coloquei a válvula termostática pensando que eu ia economizar combustível e não ficou muito diferente do que era quando eu não tinha válvula termostática. Realmente não tem tanta diferença assim. Você vai ver mais essa diferença em carros que tem injeção eletrônica. Por quê? Porque a injeção eletrônica ela joga uma quantidade de combustível de acordo com a temperatura do carro. Quando ela tem a temperatura um pouco mais quente, ela joga um pouco menos de combustível porque o carro não precisa trabalhar tanto com aquele excesso de combustível na hora da queima. Então, quando você tem uma temperatura mais alta, o carro tende a economizar um pouco mais do que quando ele está frio, que o combustível tem que ser injetado um pouco a mais para que o carro se mantenha no nível de aceleração legal, né? Isso não acontece muito em carro carburado. Em carro carburado o que acontece? Quando você liga ele pela manhã, você vai sentir muito mais engasgo do que economizar combustível em si. Você vai estar gastando praticamente a mesma coisa. Só que como o motor vai estar mais frio, você vai sentir ele engasgar mais. No carro de injeção isso não acontece,
né? Porque a injeção ela vai mandar a quantidade correta de combustível. Só que se você não tiver a válvula termostática, quando seu carro estiver quente, ele vai entender que o seu carro está numa temperatura ainda um pouco baixa. Então ele vai continuar mandando aquela quantidade excessiva de combustível. Mas isso também não é muito combustível que ele joga. Não faz tanta diferença assim. Evita excesso de consumo de combustível? Evita. Mas não é tanto assim a diferença. Tá? Evita mais o desgaste prematuro das peças. Tá? Quando você instala a válvula termostática, você evita mais desgaste de componentes internos do motor, como eu falei no caso da camisa do pistão, porque o pistão, quando ele trabalha frio, a camisa, quando ela trabalha fria, ela trabalha retraída, e depois de uns anos, com a subida e descida do pistão sempre frio, isso vai causar um calo no cilindro, né? Motores que são feitas retíficas em motores que eles têm não tem a válvula termostática, se observa um desgaste prematuro na onde o pistão faz o ponto morto superior, né? Se observa um desgaste, tá? Um desgaste como se fosse um calo por conta dessa falta da válvula termostática, porque o pistão ele trabalha no índice de atrito maior por conta da camisa estar fria, né? Por causa da válvula termostática. Isso é a longo prazo, tá? Não a curto prazo, mas isso acontece. Tá, em relação à válvula termostática, todas elas, pelo menos da MTE, elas têm um código, tá? 288.80. Todas elas é o seguinte, esse ponto 80 aqui significa o começo da abertura dela, né? O começo do estágio de abertura, que ele vai variar para 2 graus para menos e 2 graus para mais, né? Ele tem essa diferença. E todas elas estão totalmente abertas em 95 graus. Beleza? Quando a válvula ela não funciona, tá? E ela para aberta, o carro vai ter um alto consumo de combustível, a emissão de poluentes, porque o combustível queimado em excesso, ele vai ficar aquele fedor de gasolina dentro da garagem, né? Então isso está dando excesso. No caso de carro carburado, no carro de carro com injeção, isso é diferente, tá? Ele vai ter uma baixa potência e torque, como eu falei para vocês, que ele vai sair engasgando, tá? Quando ela para fechada, ela provoca um superaquecimento do motor, a queima da junta do cabeçote e o empenamento do cabeçote do motor. Por quê? Porque o cabeçote ele vai trabalhar. Muitas vezes a água não vai circular, ou vai só circular por uma parte do motor, no caso de alguns veículos. Então algumas peças do motor vão trabalhar frias e outras vão trabalhar quente, então vai empenar por conta disso. E outras peças vão trabalhar muito quentes e aí vão queimar a junta do cabeçote, provocar o superaquecimento. Aí a pessoa de repente fala, não, então eu vou trabalhar sem a válvula termostática, vou usar o carro sem a válvula termostática e não vai ter vai ter menos problema, porque se ela travar fechada, eu vou empenar meu cabeçote, eu vou queimar junto do motor e vai sair muito mais caro. Realmente, se a válvula termostática parar fechada, a probabilidade de você ter um desgaste e um custo muito elevado na manutenção é maior, porque você fazer um motor por conta de uma junta queimada é muito mais valioso do que você simplesmente ter um alto consumo de combustível, que vai ser a longo prazo, né? E a emissão de poluentes, né? Então, para isso não acontecer, nem ela travar nem aberta e nem fechada, a gente tem que fazer a manutenção sempre em dia. Então, quanto tempo que dura uma válvula termostática? Em média, dura 30 mil quilômetros, dependendo do fabricante e da condição em que é posta essa válvula termostática. Não adianta nada você colocar uma válvula termostática nova no seu carro e não utilizar um líquido de arrefecimento,
né? Então, fica aí a dica. Você vai utilizar a válvula termostática, sempre tem que utilizar com, um líquido de arrefecimento, tá? Diluir ele na proporção de acordo com o fabricante recomenda, né? Para cada líquido de arrefecimento tem uma especificação. Você vai diluir. Tem pessoas que utilizam água da torneira, tem pessoas que utilizam água ionizada, né? Água própria para isso, desmineralizada, perdão. E aí fica a critério de cada um. Então vamos lá. Os cuidados que você tem que sempre ter é verificar sempre se o termostato está correto para cada modelo de veículo, né? Porque isso que eu vou falar agora daqui a pouco para vocês, né? Nunca fazer a manutenção com o sistema de arrefecimento quente, isso aí a gente já sabe. E qualquer sintoma de excesso de temperatura, você tem que estacionar, desligar o motor, tá? Checar o nível do líquido semanalmente, com o motor frio. Utilizar sempre o líquido de arrefecimento especificado, na proporção correta. Não completar com água pura, tá? Pois vai diluir a concentração de etileno glicol. Para quem usa modelos de líquido com etileno glicol. E se houver diminuição do líquido, atentar para se há algum vazamento, porque provavelmente vai ter. E fazer sempre a manutenção preventiva a cada 30 mil quilômetros, que é a duração a garantia, né? No caso, a quilometragem especificada para a troca da válvula termostática. Beleza? Bom, essa parte aqui, ó, que eu queria atentar vocês. Verificar sempre pro termostato correto para cada modelo de veículo. Pessoal, é o seguinte. Aí a gente vai entrar em uma outra questão aqui, que são o interruptor térmico. O que é o interruptor técnico? Às vezes você fala assim, interruptor técnico, você não sabe o que é. Mas isso aqui, ó, é o famoso cebolão do radiador. O que é o cebolão de radiador? Tá? Ele é o interruptor que serve para ligar e desligar a ventoinha e para acionar a lâmpada ou o alarme, ou de repente para acionar o ponteiro no seu carro para você ver a temperatura. Tá? Como é que ele funciona? Ele tem um disco metálico, tá? Disco bimetálico que tem dentro dele. Que esse disco bimetálico ele aciona ou não um contato elétrico dentro dele, fazendo a corrente passar e ligar e desligar a ventoinha do radiador. Beleza? Isso é fácil, ele é um interruptor, isso é simples de se notar. Tá? Só que é o seguinte, pessoal. A gente tem que sempre se atentar para esse fato aqui, ó. Aqui nessa tabela, a gente está vendo que o próprio fornecedor da peça indica, nesse caso aqui, um termostato de código 208.82 e o interruptor 708 ou 727, tá? Aí a gente tem uma ressalva aqui embaixo. O 708 a gente vai usar quando ele não tem ar condicionado e o 727 a gente vai utilizar quando ele tiver ar condicionado. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Vou procurar aqui as informações. Tá, aqui ó. Pessoal, então nessa tabela aqui a gente tem a válvula 208.82. Aqui a gente encontra as informações referentes a essa válvula 208.82. Ela serve para o 147, para Elba, para o Prêmio, para Fiorino, para o Uni e para o Unimille, tá? Então ele serve, tá aqui os anos, tá aqui o modelo da junta que você vai comprar, o modelo do anel que você vai comprar para a válvula termostática e uma informação bem importante,
a temperatura de funcionamento dessa válvula, tá? Então vamos lá. Com essa informação, a gente vê que ela tem um funcionamento de 82 graus, mais ou menos 2 graus. Então ela começa a sua abertura em 80 graus, tá? E vai entre 80 graus e 84 graus. Ela vai começar a abertura. Então a gente volta lá naquela ficha lá. Então ela vai começar a 80, a 82, né? A 84, igual tá aqui, ó, a 84. Ela vai começar a abrir e vai atingir a abertura total em 95 graus. Então, a partir de 80 graus, 82 graus aqui, como está especificando na minha válvula termostática que foi indicada aqui para mim, ele vai começar a abrir e vai deixar passar água para o radiador. Isso no caso do modelo a gasolina. Do modelo a álcool, você tem a 208.85, que a diferença dela é o que? Ela vai abrir com 83, entre 83 e 88, ela vai abrir. Tá especificando aqui 85, mas é mais ou menos 2. Então, ela vai abrir também nessa faixa de temperatura, tá? Então, o que acontece? Para essa faixa de temperatura e para essa válvula termostática que a gente está utilizando, a gente é indicado a válvula 708, o interruptor do radiador entre o 708 ou o 727. No meu caso, meu carro não tem ar-condicionado, então eu vou utilizar a 708. Se eu tivesse ar-condicionado, eu iria utilizar a 727. Mas como ele não tem, eu vou utilizar a 708. A 708, vamos procurar aqui no catálogo. 708, vamos procurar aqui. Perdão, vamos fazer assim, ó. Vamos ir lá pra cima e já vamos procurar aqui, ó. Interruptor térmico. Tá? Então tá aqui, ó, do 702 ao 866. Vamos ver aqui em página, tá, interruptores térmicos, na página 10. Então vamos lá para a página 10, que eu vou falar sobre eles. A página 10, aqui, ó. Então vamos lá, interruptor térmico 743. Lembrando que eu quero 708, né? Então vamos lá, vamos pesquisar aqui o 708. Vamos procurar. Bom, vamos para a página 127, vamos ver o que a gente encontra lá. 127. Aqui, ó. Tá. Então vamos aqui, ó. Vamos procurar pela linha Fiat lá em cima, que aqui ele deve estar aqui, ó. Fiat, tá? 37. Vamos lá para a página 37. Beleza. 37. Voltamos aqui. Aqui, pronto. Achei. Tá, os interruptores térmicos aqui da Fiat, que a Fiat usa. Ela usa todos esses interruptores térmicos aqui, ó. Tá, bastante interruptor e bastante linha de automóvel, né? Então vamos lá. No meu caso aqui, vamos recapitular. Aqui ele está pedindo a 208.82, que a gente já viu lá. Então meu carro vai necessitar do interruptor 708, porque ele não tem ar. Se ele tivesse o ar condicionado, eu utilizaria o 727. Então 708, vamos ver aqui. Então é essa daqui, ó, 708. Então ele atende a minha linha de veículo, sim, ó. Ele é um Uno do 1.0, 1.3, 1.5 sem ar. 85 em diante. Meu carro é um carro 91. Então ele vai atender meu veículo? Sim, ele vai atender meu veículo. E qual que é a faixa de temperatura dele? Qual que é a faixa de temperatura? Ele vai funcionar entre 92 e 87 graus, tá? Só que a gente tem uma informação aqui que é muito importante, tá?
Lembra que eu falei para vocês sobre a válvula termostática? Tá? A válvula termostática, no nosso caso, vamos pegar ela lá de novo, lá em cima. Ela está aqui em cima. Ela vai funcionar de 82 graus, ela vai abrir. Então isso indica que em 82 graus a minha válvula ela vai abrir e vai permitir a passagem do líquido do bloco do motor até o radiador, certo? Se eu tivesse uma condição em que o meu interruptor térmico ele fosse abaixo dos 82 graus, o que iria acontecer? A minha válvula termostática iria abrir com 82 graus, só que a minha ventoinha iria estar sempre funcionando, porque quando o meu motor atingisse 82 graus, ela iria acionar a ventoinha, fazendo com que essa temperatura recuasse. Então, a água sempre, o motor do carro sempre iria trabalhar numa condição mais fria do que a válvula termostática estaria aberta. Isso acontece bastante em motor da linha Volkswagen, onde você tem essa possibilidade. Aqui é difícil acontecer, porque as válvulas termostáticas da linha Fiat, elas estão interligadas com o sistema de interruptor. Então, você sempre tem interruptores com uma faixa de temperatura maior do que a temperatura de trabalho da válvula termostática, tá? Mas tem que ficar bem atento a isso, porque pode ser que você encontre no mercado interruptor, ou a cebolinha do radiador no caso, né, como a gente chama, você encontra a cebolinha do radiador com uma temperatura menor do que a sua válvula termostática. Então aconteceria que essa válvula termostática ela nunca iria se abrir e não ia nunca permitir o fluxo de água, né? Fazendo com que ela sempre ficasse acionada e você não tivesse uma rotação desse líquido de arrefecimento dentro das canaletas do motor, tá? E isso, às vezes você pensa que o seu carro está trabalhando numa temperatura correta, como na verdade ele não está. Tá? Então você pode ter todos aqueles problemas como se a válvula termostática estivesse trabalhando fechada. Então tem que ficar bem esperto a isso, tá, pessoal? A válvula termostática ela trabalha em conjunto com o interruptor, com a cebolinha do radiador, com o cebolão do radiador. Então quando você for efetuar uma manutenção no sistema de arrefecimento, verifica sempre essas duas peças, se elas estão trabalhando em conjunto. Tanto a válvula termostática quanto a cebolinha do radiador, tá? No meu caso, eu tenho que utilizar essa 708, porque o meu carro ele vai entrar em funcionamento a ventoinha com 92 graus, então 10 graus depois que a minha válvula termostática estiver aberta, ele vai fazer com que a ventoinha ligue, porque vai estar 92 graus, então a ventoinha ligou. E quando ele retornar essa temperatura, quando a temperatura começar a baixar, vocês vão ver que a temperatura ela só vai baixar até 87 graus. E a minha válvula termostática, ela vai estar lá aberta. Ela vai estar aberta, porque ela vai abrir em 82. Então ela vai estar ainda aberta. Você lembra que eu falei para vocês? Ela vai abrir de 82 a 95, ela vai estar aberta completamente. Então entre mais ou menos 2 graus para cima e para baixo, né, entre 80 e 84 graus, ela ainda vai estar aberta, ela vai estar começando a abrir, ela vai estar se iniciando a abertura. Então nesse ponto, quando ela chegar a 92 graus, ela vai estar quase completamente aberta. Aí minha ventoinha vai ligar, vai abaixar minha temperatura até 87 graus e a minha válvula termostática vai estar um pouco mais fechada, mas ainda assim ela vai estar permitindo a circulação do líquido de arrefecimento pelo radiador. Beleza? Então, pessoal, fica aí a dica, tá? Então, a válvula termostática sempre trabalha em conjunto com o interruptor térmico. Então, se você for fazer uma revisão do seu sistema de arrefecimento, fique atento a esse detalhe, beleza? Em qual válvula você vai comprar e qual
interruptor térmico você vai comprar, beleza? Pessoal, eu queria só dar essa dica aí pra vocês. Muito obrigado por assistir meu vídeo aí. Agradecer vocês novamente aos mais de 500 inscritos aí que a gente tem no canal. E se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, que eu vou ter o imenso prazer aí de responder vocês, beleza? Se ficou com alguma dúvida, posta aí. Se você quiser, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, divulga ele pra galera aí, dá o seu like, entendeu? Muito importante você dar o like aí. E qualquer dúvida, eu tô à disposição aí, beleza? Muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.